Tem que apertar o botão pra cima. Amém? Se não tá, vai ter que ficar. Antes da volta de Jesus, tem que ficar firme. Se está longe de Jesus, tem que chegar perto. Se está perto, tem que chegar mais perto ainda, entendeu? Amém? Amém. Servos de Deus, a buzina tocai. Vocês estão buzinando aí? Pé, pé. Não é isso? É o hino lá? Servos de Deus, buzina tocai. Vocês estão buzinando? Vocês estão buzinando ou não estão? Estou. Tem que buzinar, tem que falar. Buzinar aí, porque em breve Jesus vai voltar. A gente tem que falar. A gente tem que falar de Jesus. Hoje, nós, continuando aqui, o Rock me pediu, falando sobre Apocalipse. Vocês estão tendo uma série aí. Só que o Rock está aqui, não, né? Não, o Rock está viajando. Ah, mas ontem ele estava lá na igreja, lá nos pequenos grupos, né? Cadê? Passou? Como é que é o negócio? Ah, tá. Isso aí. Aí o Rock falou: Sandro, você tem que fazer 2 sermões num só. Nós estamos um tema aí sobre Apocalipse. Você tem que falar sobre a volta de Jesus e o reinado dos milênios. Mas, rapaz, falar sobre a volta de Jesus e milênio, então aí eu tive o maior trabalho hoje de condensar esses 2 estudos aqui. Mas vamos lá, entendeu? Nós vamos falar hoje sobre isso aqui, ó. A volta de Jesus, a nossa bendita esperança. E vamos falar sobre o reinado de 1000 anos, o milênio, né? O milênio. Vamos ver daqui a pouco sobre isso aí. Mas como vocês cantaram no hino, nós breve Jesus voltará. Nós temos que tocar a buzina, falar. Tocar a buzina é falar altamente, clamar. Essa igreja tem que falar. Sábado de manhã 100 pessoas, 150. Domingo, aí. Isso é a maioria das igrejas, onde nós estamos. Mas sobre a volta de Jesus e o reinado de 1000 anos, se você hoje clicar no Google, alguém não sabe o que é Google? Pesquisar no Google lá? Se você pesquisar no Google hoje, aproximadamente 86 milhões de resultado lá no Google sobre a volta de Jesus. 86 milhões. É só clicar lá no Google, escrever lá volta de Jesus, vai aparecer 86 milhões. Então, meus queridos, cadê o rapaz que saiu dali? Não anda aqui, para cima, para baixo, para o lado. Não anda aí, tem que clicar lá. Acho que você não está. Passa aí. Bom, é o terceiro slide, o terceiro. Desde que os nossos portais do Éden, quem são nossos pais, primeiros pais? Adão e Eva. Então, desde que os nossos primeiros pais ultrapassaram os portais do Éden, depois de terem descoberto, depois de terem desobedecido, na verdade, e eles passaram, né, saíram do jardim do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus, desde aquela época, aguardam o quê? O dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Então, meus queridos, a segunda vinda de Jesus Cristo na terra, esse hino que nós cantamos, em breve Jesus voltará, desde quando eu me batizei nessa igreja, aos 16 anos de idade, isto é, há 41 anos atrás eu escuto esse hino. 41 anos atrás se passaram e Jesus não veio, mas nós temos que estar o quê? Animados, motivados, pregar o evangelho, não é só vir na igreja. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo à terra é a nossa bendita esperança que está ali. É essa bendita esperança que conforta o meu coração, que conforta o coração do meu pai que está ali com 84 anos. Conforta o coração dos seus seguidores no mundo todo, aqui na CPA 3, no CPA, Cuiabá, em Mato Grosso, no Brasil e no mundo todo. Então, quando estes se depararam com os sofrimentos, quando estes já se depararam com a dor, com o pranto, né, com a morte, ao longo da jornada terrestre, mas a bendita esperança é a volta de Jesus. Então, a sombra
do mal que nós vemos em nossa vida ainda vai passar. Quando? Na segunda vinda de Jesus, na plenitude do tempo, quando Ele voltar. Então essa noite de pecado terá fim eternamente. Então a Bíblia, meus queridos, ela assegura e revela repentinamente que Jesus vai retornar. Mas será que ele vai vir daqui a 30 dias? Será que Jesus vai vir daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Daqui 30 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O próprio Jesus declarou lá em Mateus, abra a Bíblia lá em Mateus no capítulo 24, lá em Mateus 24, abra a Bíblia aí, Mateus 24, vou passar aqui, você passa aí, está passando agora. Passou muito? Não, é isso mesmo. Não, passou. Volta, voltar. Não voltou? Passou para 7, vai para 7, deixa eu apertar Volta, vamos voltar. Aí, quarto. Então, aí você que vai, eu vou dar sinal, você que vai tocar. Tá funcionando. Hã? Você não vai atrapalhar aqui, ó. Já atrapalhou aqui a questão. Então, o próprio Jesus declarou, se vocês observarem lá em Mateus 24, ele fala ali quando nós lemos Mateus 24, 36, que ele fala, vocês abriram a Bíblia? Sim. 24, 36, eu vou olhar lá. Vamos abrir a palavra de Deus. 24, 36. Ali está escrito o seguinte, ó. Mateus 24, versículo 36, fala o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele está falando do que aqui? Da segunda vinda de Jesus. Nós sabemos que Jesus em breve voltará. Nós sabemos e nós temos que tocar a trombeta, nós temos que falar, não é, Zé de Souza? Nós temos que falar de Jesus, falar para as pessoas. Mas lá no versículo 42 fala o seguinte: portanto, igreja do CPA 3, Sandro, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor Jesus. Vocês sabem que na Bíblia, em toda a Bíblia, existem mais de 1845 passagens que falam sobre a volta de Jesus. Pode voltar lá. Existem mais de 1845 passagens que falam sobre a volta de Jesus, sendo que 1527 passagens estão lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre a volta de Jesus, e no Novo Testamento 318 passagens no Novo Testamento fala sobre a vida de Jesus. Amém? Então o centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia é Jesus. O centro da Bíblia é a volta de Jesus, a nossa bendita esperança. Amém? Então a segunda vinda de Jesus, de Cristo, é um dos temas centrais da palavra de Deus, e é um dos temas centrais do Apocalipse. Agora, a pergunta é, pode passar aí, ó, que não passa aqui, passa o próximo aí. A pergunta é, como Jesus vai voltar? Eu não vou ler todas as passagens aí. Como que Jesus vai voltar? Eu vou ler só essa passagem. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Como que Jesus vai voltar? É a pergunta. Alguém aqui não é batizado ainda? Quem está aqui não é batizado? Não é? Seja bem-vindo. Mas frequenta a igreja aqui? Frequenta? Então veja bem, como Jesus voltará? Às vezes nós cristãos esquecemos como Jesus vai voltar, e muitos também não sabem como Jesus vai voltar, e a gente não pode ter dúvida. Nós temos que buscar conhecimento aonde? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Nada ficar de ouvido, é na palavra. Então, como Jesus voltar? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala o seguinte, ó, eu vou ler para vocês: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram. O que é traspassaram? Aqueles que furaram, aqueles que atravessaram Jesus com uma lança, e aqueles desobedientes.
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. No versículo 8, e eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, disse Deus, aquele que é, que era, que há de vir, e todo poderoso. Então como que Jesus vai voltar? Ele vai ser visto por todos, entende? Lá em Mateus 24:30, não vamos ler, mas lá fala que ele voltará com poder e grande glória. Você pode até tirar uma foto, não precisa aprender, não esquecer. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Ele vai voltar acompanhado dos anjos, Mateus capítulo 16. Ele vai vir nas nuvens do céu, como nós lemos aqui. E também, a vinda de Jesus vai ser pessoal, pessoalmente, vai ser literalmente. É pessoalmente. Jesus vai chegar e não vai nem, vai ficar no ar aqui, mas Jesus vai vir literal, pessoal. E ele vai vir repentinamente, lá segundo Pedro 10. Jesus vai vir repentinamente. O mundo está fazendo as suas transações comerciais, trabalhando para lá, para cá, os cristãos, o povo salvo, os ímpios e tudo, mas Jesus vai vir repentinamente. Ali em 2 Pedro, ele virá como ladrão. O que quer dizer? Então Jesus é um ladrão? Ele vai vir roubar? Não. Quer dizer, ele vai vir. Você sabe o dia, a hora que vem o ladrão? Você não sabe, você está esperando. Eu fui roubado 2 vezes lá em casa, 2 vezes fui roubado. Eu não sabia a hora que era o ladrão. Obrigado, irmão. Eu não sabia. Veio repentinamente, eu cheguei em casa, abri o portão e entrava. E assim, 1 ano depois, do mesmo jeito. Surpresa. Então veja bem, como Jesus vai voltar? Ele vai ser visto por todos com poder e grande glória, amém? É o nosso Senhor Jesus, aquilo que nós esperamos. Por isso que nós temos que perseverar na fé, nós temos que clamar o poder do Espírito Santo, como a irmã orou aqui e ela pediu. Agora, veja bem, pode passar o outro lá. Qual que é a recompensa por ocasião da volta de Jesus? Qual que é a recompensa? Pode passar a próxima aí. A recompensa por ocasião da volta de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios. Abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, por favor. Qual que é a recompensa por ocasião da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa bendita esperança? A recompensa. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios no capítulo 15. Cadê o Coríntios? 1 Coríntios capítulo 15. Está aqui. 51 e 54. Capítulo 15. Então, a recompensa por ocasião da volta de Jesus. Aqueles que estão preparados, aqueles que estão com Jesus, vão ter uma recompensa por ocasião da volta de Jesus, vão ter um presente por ocasião da volta de Jesus. Então veja bem, lá em 1 Coríntios 15, 51 e 54 fala o seguinte: 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Jesus está falando de quem aqui? Daquelas pessoas justas, vivas por ocasião da volta de Jesus. Eu estou aqui, vocês estão aqui, de repente nós estamos aqui, e Jesus começa a voltar. Então nós aceitamos a Jesus, estamos firmes na promessa, estamos salvos de Jesus. Então Jesus vai vir, ok? E aí ele fala aqui, claramente a Bíblia: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos na volta de Jesus, antes da volta de Jesus, mas seremos transformados, seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Aí vem falando o quê? Dos justos mortos vão ressuscitar aqui, está claro para nós aqui. Eles vão ressuscitar. E aqui mais aqui, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se vista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O corpo mortal só vai ser revestido da imortalidade na volta de Jesus Cristo. E pronto.
E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Então, resumindo o que está aqui, vou tirar até uma foto aqui, eu não vou ler as outras passagens aqui, é muita passagem, mas é para dar base para nós aqui. A recompensa por ocasião da volta de Jesus Cristo terá recompensa para os ímpios e terá recompensa para os salvos, os justos. Duas recompensas, dois pagamentos. Então, os justos vivos, como nós vimos aqui em Coríntios, os justos vivos por ocasião da vida. Você está vivo, eu estou vivo. Ao olhar Jesus, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser transformados no piscar e fechar dos olhos. E nós vamos ser arrebatados. Arrebatamento quer dizer, somos elevados. Não é esse arrebatamento que as pessoas pregam por aí. Está aqui, de repente, só fica o terno aqui, a pessoa some. Está dirigindo e some. Não é esse arrebatamento. Arrebatar, no dicionário, no original, aqui, é ser elevado, é carregar pelos ares. Jesus vai carregar pelos ares. Vamos ser elevados. Então, os justos vivos, aquelas pessoas que nós, eu quero crer, meus queridos, que eu e você vamos estar vivos por ocasião da volta de Jesus. Amém? Amém. Porque nós estamos já no tempo do fim, no fim do tempo do fim. Olha o mundo ao nosso redor, falta, não tem mais profecia para se cumprir. Não vai embora, hein? Vai tomar água lá e volta. Eu estou em você, hein? Então veja bem, irmãos, os justos vivos serão transformados, arrebatados, então, e terão a vida eterna. Agora, veja bem, os justos mortos, aquelas pessoas, minha mãe morreu faz 2 anos e meio, faleceu, morreu, está lá, e ela morreu em Cristo Jesus. Então ela é uma quê? Uma justa morta. Muitos parentes nossos, amigos, vizinhos, filhos, pai, mãe já morreram. E muitos morreram no nome do Senhor. Os justos mortos vão o quê? Lá em 1 Tessalonicenses fala também: os justos vão ressuscitar primeiro. Porque se você ressuscitar na segunda, você está depois do primeiro, tá? De cuidado. Os justos mortos vão ressuscitar primeiro. E eles serão transformados também igual os justos vivos, e serão arrebatados, serão elevados, serão levados para o céu também, e terão a vida eterna. Amém? Amém. Esse é o justo morto, é recompensa. Agora veja bem, qual que é a recompensa dos ímpios vivos? Aquelas pessoas que não aceitam Jesus, ou aceitam Jesus no meio termo, são cristãos medíocres, aqueles que vão gamela, que fala lá no sítio, né? Aqueles gamela, né? Nem aqui nem lá, medíocre. Né? Ou cristão que não vive a verdade, é um triguinho bonitinho por fora, apertou, é só vento, não tem nada. Então, os ímpios vivos, eles terão o quê? Apocalipse 6, 15, lá fala o seguinte, Apocalipse 15, 6, 15, 17. Eles verão a volta de Jesus com espanto e com medo, e eles vão morrer. Segundo Tessalonicenses 2, 9. O que vai acontecer com os ímpios vivos? Fala aí. Os justos vivos vão. Os ímpios vivos? Os ímpios vão morrer. Terão espanto, medo e vão morrer. Pronto. E os ímpios mortos? Ficarão vão mortos. Continuar? Vão continuar mortos. Apocalipse 20, versículo 5. Está ali. Então veja bem, a recompensa por ocasião da volta de Jesus é para os justos, aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos agora. E a recompensa também terá para os ímpios vivos e ímpios mortos. Só que a recompensa do justo é vida eterna. A recompensa dos ímpios é morte eterna. Eu pergunto para você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo aí, você quer ser um justo ou ímpio? Justo, lógico. É lógico, né? Eu quero viver eternamente. Então, ande nos caminhos do Senhor. Agora, Jesus, ele fez uma promessa para nós. Jesus fez uma promessa, pode passar aí. A promessa, lá em João 4, 1 a 3. Abra a Bíblia lá em João capítulo 4, 1 a 3. 14, 1 a 3. Deixa eu ver o horário aqui. É 2 sermões, então. Não, é 2 sermões, não. Mas veja bem lá, vamos andando. Lá em João 14, 1 a 3. Abra a sua Bíblia. Abriu? Amém? Não abriu? Vai escutar. Ou anote. Ou tira foto. Está lá, né? Olha lá. Promessas para hoje. João 4, 1 a 3. Eu vou ler aqui.
não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se angustie, ó, Jesus está vindo, para que a gente vai ficar ansioso, angustiado? Jesus está falando aqui, é a palavra de Deus, a palavra é Jesus. Jesus falou e escreveu aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ó, credes no Pai, credes em Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Entendem? Então, qual que é a promessa de Jesus para nós hoje? Olha, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo aí, ó, não se angustie, creia somente em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E Jesus fala assim: há um lugar para você nos céus. E Jesus fala: ó, não fica perturbado não, essa é uma promessa, eu voltarei, eu não minto. E Jesus ainda dá outra promessa: eu levarei você comigo. Entendem, meus queridos? Então nós temos que viver, nós vamos sair daqui. Eu preguei aqui 1 mês atrás, aqui 2 meses, eu fiz um apelo para a igreja, sair pregar, convidar as pessoas. Nós temos que convidar as pessoas para buscar a Jesus, entender as profecias. Temos que clamar. Acabou o tempo de só orar, nós temos que clamar: Senhor, eu clamo para o meu vizinho, eu clamo para o meu irmão que entregou o coração a Jesus, e eu clamo por mim mesmo, para que eu consiga persistir no caminho do Senhor. Agora veja bem, os salvos, quando Jesus fala assim, deu essas promessas, ele fala assim: Jesus vai dar um cântico para os salvos. Qual que é o cântico dos salvos naquele grande dia? Lá em Isaías 25, versículo 9, abra a Bíblia aí, Isaías 25, versículo 9, naquele dia, qual que é o cântico dos salvos? Pode passar aí, próximo aí, olha lá, qual será o cântico dos salvos naquele grande dia? Eu e você vamos cantar. Todo mundo que estava aqui no início, vocês cantaram qual hino último aí, antes de eu falar? Breve Jesus voltará. Todo mundo cantou, animados, breve Jesus voltará. E é isso, eu creio nisso, há 41 anos eu creio. E Jesus vai voltar, e eu creio que Jesus vai voltar ainda, eu vivo. Eu quero ser um justo vivo, porque as coisas no mundo como estão andando, não tem mais tempo. Eu não sei o dia e a hora, mas as profecias, não tem mais profecia de tempo para se cumprir. Não tem mais profecia. É só falta o quê? A pregação do Evangelho. Então veja bem, qual será o cântico do salvo naquele grandioso dia? Isaías 25, 9 fala: naquele dia, o que é naquele dia? O que é aquele dia? A volta de Jesus. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, amém? E Ele nos salvará, amém? E este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos, amém? Amém. Igreja, povo de Deus, nós temos que falar sobre a volta de Jesus, mas temos que viver, praticar. Não adianta eu levantar 4 horas da manhã, orar até as 5 e durante o dia eu não praticar a minha vida. Como cristão, não adianta nada, eu tenho que viver dia a dia, permanentemente. Agora Jesus, ele faz um convite. Que convite que Jesus faz, a nossa bendita esperança nos faz? O que Jesus faz? Jesus faz um convite para nós. Eu quero que você abra agora lá em Mateus, no capítulo 11. Lá em Mateus, no capítulo 11, Jesus faz um convite a nós. Mateus capítulo 11. Qual que é o convite que Jesus faz para mim e para você que está aqui sentado? Se você está desanimado, Jesus está fazendo um convite para você. Se você está animado, Jesus está fazendo um convite para você. Se você está arrebentado, Jesus está fazendo um convite para você. E aí é convite. Então Jesus faz um convite. Ele não força, ele não quebra a porta do nosso coração. Ele não arrebenta a nossa mente para entrar na nossa vida, não. Jesus faz um convite. Mateus 11. Vamos lá? Mateus 11, versículo 28. Pode próximo aí, qual é o convite aí? Vinde a mim. Então vai lá, 11, versículo 28 e 29. Eu vou ler aqui, ó. Bíblia na mão. É isso aí. Vinde a mim
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Irmãos, esse mundo está chato para viver. E eu às vezes ando cansado. Não cansado fisicamente, mas cansado de ver as coisas desse mundo que a gente já sabe. Tantas coisas ruins, tantas coisas mal. E Jesus falou assim: ó, vinde a mim. Então está avançando, vinde a mim. Você que está nos assistindo, vinde a mim. Vinde a mim, vinde quem? A Jesus. Você que está cansado, você está sobrecarregado, eu vos livrarei. Aí no versículo 29 fala: toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui o jugo eu não vou falar muito, porque é um outro sermão, mas o jugo de Deus, ele é leve, ele é leve. Então nós temos que clamar a Jesus: Senhor Jesus, pega-me na sua mão, me abraça, Senhor Jesus. Clama ao Espírito Santo por isso. Então veja bem, na segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é a nossa bendita esperança. Amém? Amém. É a nossa bendita esperança. De todo cristão que está inconformado, de todo cristão que está iludido, está em ilusão desse mundo, Deus é poderoso, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Deus é poderoso, Deus é amoroso, e um dia Ele vai nos tirar desse posto de pecado em que nós vivemos, porque nós pecamos ainda, mas nós não podemos permanecer no pecado. Vocês entendem a diferença? Você lá, eventualmente, o dia a dia, você peca, aí você cai: Senhor, me perdoa, eu pequei, eventualmente você peca. Agora, eu não posso permanecer no pecado. Eu peco, no outro dia eu peco a mesma coisa, eu sei conscientemente que estou pecando. Aí sim, no pecado contra o Espírito Santo. Aí sim, o Espírito Santo vai se afastar de você e você pode perder a vida eterna. Então veja bem, depois do milênio, então, nós vamos morar o quê? Na terra transformada. E agora vem outra parte. Pode passar aí. Vamos falar sobre o quê? Olha lá. Um reinado de 1000 anos. Depois vocês podem o rock, hein? Mas mais uns 20 minutos e termina, tá? Não dá. Posso mais 20 minutos? 25? Não Bom, vai senão dar. você pode, quem quiser ir embora, pode ir embora. Então, veja bem. Um reinado de 1000 anos. Esse é o reinado, no reinado de 1000 anos. Na sequência da volta de Jesus, nós falamos sobre a volta de Jesus. Jesus virá, não sabemos dia e hora, mas está próximo. Na sequência, quando Jesus voltar, vir das luzes do céu, resgatar os seus, na sequência da volta de Jesus, os acontecimentos extraordinários terão lugar na terra. Alguns acontecimentos extraordinários, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, até que o planeta Terra seja restaurado. O que vai acontecer? Vai decorrer o que? 1000 anos entre a volta de Jesus. 1000 anos nós vamos passar no céu, que fala Apocalipse, a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que vai acontecer na terra durante esse período? Onde? Em que circunstâncias Satanás vai estar? Como será o desfecho de tudo isso aí? Então é importante que nós buscamos na palavra de Deus, nas escrituras, essas indagações que nós falamos agora aqui, na palavra de Deus. Você tem que estudar a Bíblia. Se você não sabe, você está aqui e não sabe aonde está, você tem que estar nos assistindo aí, você não sabe onde está, busque alguém que sabe. A igreja adventista, todos da igreja adventista sabem mostrar aonde está a verdade. Então, a primeira pergunta aqui sobre o milênio é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo Jesus? E quanto tempo ali permanecerão? Abra a Bíblia, Mateus, Apocalipse, capítulo 20. Lá em Apocalipse, capítulo 20. A pergunta é: para onde irão os salvos? Está lá. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Os salvos vão para onde? Para o céu. E o que? Quanto tempo vão permanecer ali no céu com Jesus? 1000 anos. Mas aonde está na Bíblia isso aí? Será que é você que está pregando, está falando? Não, a Bíblia fala. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu vou abrir lá, 20, versículo 6. Você vai abrir isso a Bíblia.
Anote aí, se você não está com a Bíblia não, anote para você não esquecer. 20, versículo 6. E ali fala o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão o quê? Serão sacerdotes de Deus, né? Serão sacerdotes de Deus. E o que mais ele fala? E reinarão com ele os 1000 anos. Reinarão com Jesus os 1000 anos. Estarão no céu com Jesus por 1000 anos. Entenderam? Irão para o céu. Eu e você que está nos assistindo, e eu volto a falar, porque você vai ouvir hoje, ou daqui sei lá quanto tempo, depois que foi gravado aqui, você vai ouvir essa mensagem. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos, e serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte não terá mais poder. Amém? Amém. Está aqui na palavra. Outra pergunta: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Versículo, capítulo 20, pode deixar aberto aí. Apocalipse 20, versículo 4, é essa pergunta, pode passar aí, ó. O que os salvos farão no céu durante 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 4, né? Os salvos o quê? Os salvos o quê? Receberão autoridade de julgar, e os salvos entenderão, porque muitos não estarão lá. É uma das atividades dos salvos. Próximo: como ficará a terra durante esse período? Como ficará a terra durante o período? Exatamente. Mas vamos lá. Está lá? Está aí, ó. Como ficará a terra durante esse período? A terra ficará sem forma, vazia, durante o milênio, quando o povo de Deus estará lá no céu com Jesus. Quem falou isso? A Bíblia. Acabamos de ver agora. Quando o povo de Deus estiverá lá no céu, passará o que? 1000 anos lá no céu. E a terra aqui? Essa terra vai ficar sem forma e vazia, lógico. Aonde está escrito isso? Vamos ver lá no Antigo Testamento. Abra a Bíblia aí, abre a Bíblia, anota aí, Jeremias, capítulo 4, versículo 23 a 26. Lá em Jeremias, no capítulo 4, no versículo 23 a 26, lá é claro para nós, meus queridos. É claro, é antes de Ezequiel, acho que Jeremias. Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 26. A pergunta que não quer calar: como ficará a terra durante esse período? Qual período? O período no qual os 1000 anos, milênio, que o povo de Deus estará no céu, com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui na terra, como ficará essa terra aqui? E aí, lá em Jeremias, já fala, Deus já revelou. Jeremias capítulo 4, 23 a 26, fala o seguinte, eu vou ler. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz, escuridão total. Isso aí é na época do milênio, durante o milênio. Olhei para os montes, e eis que tremiam, todos os outeiros estremeciam. Versículo 25. Olhei, e eis que não havia o quê? Homem nenhum na terra mais. Não tinha, porque todos estavam mortos. Os justos, ímpios estavam mortos. E os justos, os ímpios estavam o quê? Mortos. E os justos estavam onde? No céu. Então olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido, quer dizer, mortos. E olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. No versículo 25 também, aí Jeremias, pode ir lá no versículo 25 e 33, você que está nos escutando, abra a Bíblia lá em 25, versículo 33, ali fala claramente de novo, repete isso aqui, num versículo só, capítulo de Jeremias 25, versículo 33, fala o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão o quê? De uma extremidade da terra a outra extremidade, não serão pranteados, porque não haverá mais ninguém para plantear. Os justos estarão no céu, os mortos, todos mortos, nem recolhidos, nem sepultados,
serão como esterco sobre a face da terra. Quando vai acontecer isso? Durante o milênio, meus queridos. Durante o milênio. Então, a terra ficará sem forma e vazia. Agora, quem que vai permanecer na terra durante os 1000 anos? Quem? Satanás e seus anjos. Aonde está isso? Você está falando que é Satanás e seus anjos? Mas a gente vai ver. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos, que os justos vão estar no céu com Jesus. E você é um justo. Você tem que ser um justo. Eu tenho que ser um justo. Eu tenho que aceitar Jesus, crer e ser batizado e andar nos caminhos do Senhor. Porque virá o dia. Aí não adianta você, Senhor, cai os montes sobre mim. Por que eu não servi a Jesus? Por que eu não aceitei a Jesus? Aí é tarde demais. Quando fechar a porta da graça, já é tarde demais. Fechamento da porta da graça, nós estamos quase chegando lá. Agora veja bem, Apocalipse 20, vamos voltar lá em Apocalipse. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo 20. A pergunta é: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 1 a 3 fala o seguinte, ó. Encontraram? Marcaram aí? Tiraram? É isso aí. Versículo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão o quê? A chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Você acha que Satanás ele vai ficar com a corrente assim? Não. É simbolicamente, aqui em profecia. É uma hipérbole, Deus quis mostrar para nós. Ele ficará amarrado, por quê? Porque ele não vai ter mais ninguém para o quê? Enganar, matar, fazer mal. Porque os justos vão ter aonde? No céu. E aí ele vai ser o quê? Amarrado aqui. Vocês já ouviram assim? Às vezes a pessoa liga lá para o pedreiro está fazendo um muro lá na sua casa, ou já vai acontecer isso, fazendo uma parede lá, e começa a chover. Aí você liga lá para o pedreiro, né, para o mestre de obra, e fala assim: e aí, como é que está aí? Não, eu estou com as mãos amarradas aqui. Ué, por quê? Não, porque está chovendo, eu estou como se fossem as mãos amarradas, não estou podendo fazer. Então, entenderam aí a questão? O amarrado, o preso. É que Satanás não é que vai preso por corrente. Quem segura Satanás? Só Deus. Mas por que ele vai estar amarrado aqui? Vai ser jogado no abismo? Porque a terra vai se tornar um abismo. Depois que Jesus voltar, os ímpios estarão no céu. Entendem isso? Ele vai ficar só ele e os anjos aqui na terra. Hã? Os justos irão para o céu. Os ímpios que ficarão aqui na terra. Mortos. Os ímpios que vão ficar aqui na terra, mortos, vão estar mortos os ímpios. Vão estar mortos. E aí os ímpios mortos aqui na terra, aquele montão que a gente já leu lá em Jeremias. E ele vai estar aqui na terra, aqui, só Satanás e seus anjos. Então vai estar com as mãos amarradas, vai ter uma acorrentada, não vai ter ninguém para enganar. Vocês entenderam? É isso que quer dizer. Entenderam? Alguma dúvida? Então os ímpios vão ressuscitar. Satanás, não. Aqui no Apocalipse 20, versículo 13. No período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial. É que na circunstância que ele está como preso. É simbólica. Pois ele ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. É isso aí, quer dizer. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Então, durante os 1000 anos, o inimigo de Deus e seus anjos vão permanecer nessa terra. Entendem? Está em Apocalipse 20. Você pode ler depois Apocalipse 20 inteirinho. Ele vai estar aqui contemplando a própria obra dele. Só morte, um monte de morto, osso, sei lá, um monte de esqueleto. Não tem mais ninguém aqui na terra. Vai estar completada a obra dele. A destruição de tal total. Os ímpios mortos. Agora, uma outra pergunta. Durante os 1000 anos vai acontecer isso. Agora, passados os 1000 anos, depois dos 1000 anos,
O que vai ocorrer com Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, versículos 5 e 7. O que vai acontecer? Depois dos 1000 anos, os justos estão lá no céu com Jesus. Satanás está aqui na terra, né? Só ele e os seus anjos maus, que eles são criaturas. Satanás e seus anjos. Agora a pergunta: passados esses 1000 anos, acabou os 1000 anos, que é profecia, é uma profecia 1000 anos, milênio. O que vai ocorrer com Satanás? A própria Bíblia responde. Apocalipse 20, versículos 5 e 7, lemos: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha aqui, ó. Os restantes dos mortos estavam mortos lá. Satanás estava aqui com seus anjos. O restante dos mortos estavam ali, todos mortos. Desde Adão e Eva até a vida de Jesus, todos mortos. Aqui fala.